Começando mais um Entrevistando Profissões, aqui quem fala é Henrique Mota e esse é o seu podcast. Você que está em dúvida sobre qual profissão seguir, você que já tem uma profissão hoje, mas não vê a hora de realmente seguir seus sonhos, aqui é o lugar certo. Esse é o Entrevistando Profissões e no episódio de hoje eu vou falar com ele, que acredita na responsabilidade social, trabalha pelo desenvolvimento do pensamento crítico, leciona matemática e física e coordena um cursinho popular na Zona Leste de São Paulo. Ele também tem um canal no YouTube, o Fala Aí Tio. Meu papo de hoje é com o professor Lucas Rafael. Professor, seja muito bem-vindo a essa entrevista. Eu agradeço, Henrique. Eu queria cumprimentar todos e todas que vão nos acompanhar. Acho que é sempre importante trocar ideia, apresentar ideias, posicionamentos em prol da manutenção da nossa democracia e para uma sociedade cada vez melhor de se conviver. Perfeito. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a história do professor, a história do cursinho IBREC na Zona Leste de São Paulo, para ser mais exato, em São Miguel Paulista. Vamos falar aqui dos desafios, então, de você ter um cursinho na periferia, a importância do pensamento crítico dentro das escolas. A gente também vai falar um pouco sobre política, também vamos falar da importância da história dentro de uma sala de aula, mesmo quando a gente fala de exatas, beleza? Então confere aí que esse conteúdo tá incrível e vamos para cima de mais um episódio. E de onde surgiu, então, Lucas, essa vontade de se tornar um professor de exatas? Como é que foi isso? Porque, assim, ninguém acorda Einstein, ninguém acorda físico. Como é que isso aconteceu na sua vida? Da onde veio, então, a vontade de ser professor de exatas? Bom, eu saí do ensino médio, acho que como a maioria das pessoas, sem ter ideia em que carreira seguir, mas com aquela pressão absurda, né, que todos sofrem, de decidir logo uma profissão, arrumar um emprego, fazer a faculdade. Nunca pensei em ser professor nem nada, mas também nunca soube de fato o que gostaria de fazer, né? Só que, conforme a vida vai passando, algumas situações vão nos moldando e nós vamos descobrindo, né, coisas que gostamos, mudando as nossas concepções, mudando a nossa visão em todo ambiente que nós convivemos, seja a escola, seja a família, amigos, ambiente do trabalho, etc. Né? E eu estudei no cursinho popular IBREC, qual eu dou aula hoje, em 2008. E depois de 2008, continuei a frequentar como ex-aluno, era um ponto de encontro da galera, né, todos os ex-alunos que já fizeram cursinho, sempre uma galera continuou indo para jogar bola, para participar de alguns eventos, participar das aulas. Então, sempre foi um ambiente muito acolhedor, o qual eu sempre gostei de participar. Em 2011, infelizmente, um dos professores faleceu. O professor Temístocles, de História, faleceu. E ele, junto com o Paulo, são os fundadores, né, os professores que levavam em frente o cursinho. E com toda essa situação, eu e uma galera falamos: não, Paulo, continua com o cursinho, nós vamos te ajudar, né? Infelizmente nós perdemos o Temes, mas nós vamos te ajudar porque nós sabemos da importância desse cursinho, o que fez em nossas vidas e o que pode fazer na vida de muitas pessoas. E começamos a ajudar o Paulo, isso em 2012, de acabar de sair do ensino médio, mas simplesmente para dar apoio, não para lecionar. Só que eu ajudava de vez em quando alguns alunos a fazer alguns exercícios, né? E o Paulo, infelizmente, também começou a adoecer, né? Enquanto ele estava doente, eu com amigos, eu tinha 17 anos na época, começamos a substituir ele em suas aulas e ajudar ali os alunos a fazer alguns exercícios de matemática, de física e etc. Mas sempre com aquele recado, quando o Paulo voltar, ele vai retomar tudo isso, ele vai trabalhar esses exercícios de novo com vocês, mas por enquanto vamos, né, encaminhando. Então, em todo esse processo, eu descobri que dar aula era o que me fazia feliz. Eu me sentia muito bem fazendo aquele trabalho, né, entre aspas, trabalho, porque, né, aquela ajuda, né, que eu estava dando ao professor Paulo e aos alunos, né, como voluntário, etc. Fantástico. Mas eu estava bem.
pela primeira vez, diante de outras experiências que eu tive com empregos ou trabalhando, estudando alguns assuntos, aquele momento foi o que eu falei, eu me sinto bem fazendo isso, ensinando, trabalhando com essa galera, e eu decidi naquele momento que a carreira que eu deveria seguir era ser professor, porque eu me sentia muito bem, e hoje eu tenho certeza que foi a escolha certa, né? Mas foi um acaso que me levou a descobrir, né? Eu não saí pronto da escola já sabendo o que queria, pelo contrário, né? E a minha vida foi se abrindo para isso, né? Então, foi nesse momento que surgiu a vontade e o prazer de dar aula. Que lindo isso, cara. Que lindo, de verdade, porque não tive nem 10 episódios ainda de podcast, mas eu já falo de novo como professor, dada a importância que tem os professores na minha vida, e eu tenho certeza absoluta de que na vida de tantas pessoas, e infelizmente numa situação que não era ideal, né? Imagino que nem você esperava, nem gostaria, obviamente, de que ela tivesse acontecido, mas engraçado como a vida acontece enquanto a gente está vivendo, né? Parece bobo, mas é exatamente isso, né? A oportunidade aparece e a gente agarra mesmo. E, cara, que lindo, que história fantástica aí de como você foi introduzido. E você falou, então, do IBREC, né? Já até introduziu o IBREC, que é hoje esse cursinho popular em São Miguel Paulista, zona leste de São Paulo, capital. E como que é você ser um coordenador de cursinho com tão pouca idade? Você já tinha imaginado? Eu percebi que aconteceu basicamente do nada, mas como é que é essa experiência de coordenar ali, de ter uma participação tão efetiva na vida de jovens, iniciando essa carreira para prestar um vestibular, para construir uma carreira? Como é que é essa experiência? Então, né, infelizmente, na época, o professor Paulo chegou a falecer em junho de 2012, né, praticamente 6 meses depois do outro professor. E quando ele faleceu, os outros professores e professoras, né, uma galera, a própria família do Paulo, falou que encerraria o cursinho, né, que não tínhamos ali mais condições de manter, sem os dois líderes, né, e a ideia que todo mundo queria não, né, mas que seria tomada, é que o cursinho fosse encerrado. E eu, junto com a Marilda e o Purga, que são 2 amigos meus, que também coordenam o cursinho junto comigo, e com os outros professores também de hoje, decidimos não, nós não podemos fazer isso, né? Nós temos aqui uma responsabilidade com alguns alunos, com os alunos que estavam ali presentes, né, frequentando o cursinho desde o começo do ano. O sonho deles foi alimentado por nós e aquele sonho passou a ser nosso também, né, de ver eles ou numa universidade, ou fazer um curso do Senai, entrar numa ETEC, numa federal, no liceu, e nós não tínhamos o direito de interromper esse sonho, né? Nós demos nossa palavra que continuaríamos com o cursinho para o Paulo, que levaríamos o projeto dele, pelo menos até o final do ano, e que nós não podíamos abandonar aquelas pessoas, né? E nós 3 decidimos continuar com esse cursinho. Então, ali eu tinha 17, a Marildo tinha 17 também, o Felipe tinha 18, que é o Purga, né, como a galera chama ele, e nós decidimos continuar com o cursinho. E vou te falar, foi um momento difícil, um momento complicado, né, em que nós passamos por diversas necessidades. Cara, não consigo nem imaginar essa situação. Com pouca idade, mas foi, assim, uma reviravolta em nossa vida, porque aquela situação, todos os problemas que foram surgindo, e que conseguimos resolver, né, graças ao apoio dos ex-alunos e ex-alunas, dos alunos e alunas, dos nossos familiares, dos familiares dos alunos, né, que foi, para continuar, teve que ser uma ideia coletiva, todo um planejamento, todas as decisões eram tomadas coletivamente, junto com a família dos alunos, junto com os ex-alunos, com os alunos. Então, era uma frente ampla mesmo, para continuar ali com o cursinho, né? E aquilo nos moldou, nos formou, né? Na minha consciência, eu acredito que aquilo foi a minha primeira faculdade,
aquilo que me ajudou a começar a buscar algo melhor, tanto para a minha vida como para a vida dos meus semelhantes, amigos, famílias e alunos e alunas. Eu comecei a perceber que o coletivo, você ajudar as pessoas e as pessoas te ajudarem, é o caminho para uma sociedade melhor. Eu imagino que o impacto do IBREC, mesmo, obviamente, guardado as devidas proporções, a abrangência que o IBREC consegue ter de braços hoje, mas se tivessem, sei lá, 10 IBRECs na comunidade, ele teria um impacto gigantesco, né? Como um IBREC só faz hoje, eu imagino que deva ser gigante, né, o impacto do IBREC dentro dessa comunidade e na vida dos alunos que passam por lá, né? Então, o grande impacto é saber que o aluno, eu como também fui aluno desse cursinho, e eu vejo isso nos alunos de hoje, é descobrir novos mundos, né? Saber que realmente ele pode alcançar um sonho, que ele pode realmente fazer um curso técnico, fazer um curso superior, e que a partir do estudo ele pode alcançar isso. Porque quando nós vivemos na periferia, se tem uma ideia que tudo que é bom está longe. E realmente, a maioria das coisas das grandes universidades, das grandes escolas, não estão na periferia, né? Estão mais para o centro da cidade, etc., em outras regiões mais nobres. E nós não somos inspirados, de fato, a acreditar que alcançar aquilo é possível. E como nós trabalhamos no cursinho sempre com a presença dos ex-alunos e ex-alunas, eles já são provas vivas que isso seja possível. E o aluno se torna mais interessado, mais focado em também alcançar aquele objetivo, em transformar um sonho em realidade, em descobrir que a cidade, por completa, é nossa, que não é só de uma classe social. Por exemplo, muitas vezes no cursinho nós levamos a galera para fazer algumas excursões, né? Por exemplo, isso de metrô, a gente pega ônibus, vai todo mundo. E vamos, por exemplo, para a Assembleia Legislativa, o qual, quando eu fui a primeira vez com o cursinho, eu não tinha ideia que eu podia entrar naquele lugar, participar de uma sessão solene. Na verdade, eu nem sabia o que era uma sessão solene na época. Muitos alunos nunca andaram de metrô e andam de metrô a primeira vez conosco. Então, assim, descobri que nós podemos seguir adiante, que nós podemos abraçar sonhos e correr atrás deles, né? E que também toda a cidade, os espaços públicos, não são só de uma classe, mas sim de todos nós, né? Então, acho que o grande impacto do IBREC para os seus alunos é isso, é saber que eles podem ir além, que o mundo inteiro, né, está para ser explorado e que a educação é o principal caminho. Não é clichê, né? Chamar de família IBREC, né? Não é clichê, tá longe de ser um clichê, né? É uma família mesmo, e as pessoas estão... Realmente o que você conta aqui enfim, fantástico, fantástico. É uma posição com certeza importante na vida da molecada. Eu vou pedir um tempinho aqui para o professor Lucas, porque eu preciso dar alguns recadinhos que vocês já conhecem, mas vale sempre a pena ressaltar se é a primeira vez que você está ouvindo o nosso podcast, tá? É importante dizer que você pode sempre nos encontrar no nosso Instagram, @entrevistandoprofissões, claro, sem o tio no O, mas aí você já encontra a gente por lá também. E se você quiser sugerir algum convidado, quer sugerir alguma pauta, tem curiosidade para conhecer uma profissão, você também pode nos enviar um e-mail para entrevistandoprofissões@gmail.com. Mas se, além disso, você ainda conseguir colaborar com esse projeto, você também pode acessar o padrim.com.br/entrevistandoprofissões e lá você confere todos os planos para se tornar sócio desse podcast. Beleza? Esse projeto, ele é muito mais do que só um canal de podcast. Ele é muito mais do que só entrevistas com algumas pessoas que querem dividir aquilo que elas fazem. A ideia aqui
é levar esse projeto para as escolas, para que jovens, crianças, adolescentes estejam diretamente ligados com uma perspectiva de profissão. Então, a gente sabe que isso não é gratuito, sabe que isso não é de graça, então é importante contar com o máximo de apoio possível. E se você quiser apoiar essa ideia, assim que a pandemia terminar, esse projeto aqui, esse podcast, vai ser levado num formato diferente, com mais profissionais nas escolas públicas. E a ideia é chegar em todo o Brasil. E a gente precisa começar, então o podcast foi a primeira ideia para lançar isso. E sem mais delongas, já entendeu, né? Entrevistando Profissões no Instagram, entrevistandoprofissões@gmail.com, padrim.com.br/entrevistando profissões. Nesse episódio, na descrição de algum lugar que você está ouvindo aí, você consegue clicar diretamente no link que vai te levar para esses endereços que eu falei. Beleza? Professor Lucas, segue aí que eu não vou mais atrapalhar. Não satisfeito, você ainda criou um canal no YouTube para conversar e disseminar, então, aí algumas conversas com temas muito importantes aí. Como é que foi essa ideia de fazer o canal no YouTube, trocar uma ideia com uma galera jovem ali, sempre disposta a dar uma boa opinião e colocar as suas posições políticas, sociológicas, filosóficas ali em jogo? Então, a ideia veio de um aluno que eu tive há uns 2, 3 anos, um amigo meu. Lá já presencialmente, nós fazemos debates, né? Sempre com a presença dos ex-alunos, dos alunos, das alunas, dos professores, com uma galera bem interativa, outros que só vão para ouvir, mas nós incentivamos sempre que todos falem. E sempre foi uma coisa interessante, uma coisa que todos gostaram. E eu sempre tento alimentar para os meus alunos e amigos e amigas que o diálogo é importante, que se posicionar, que você debater, trocar e discutir ideias é o caminho para uma sociedade mais justa. Eu acredito nisso. Eu acho que toda ação antes tem que ser bem discutida, bem apresentada, criticada. E acho que nós não devemos ter medo de nos posicionar. Até porque, mesmo que estivermos errados, eu acho que sempre estamos aprendendo, né, e nos desconstruindo com as coisas, novas informações. É importante se posicionar, porque a partir do diálogo você pode mudar a sua posição, fortalecer a sua posição, né, para depois tomar uma ação. Isso seja para qualquer coisa em nossa vida, né? Seja a ação do votar, seja a ação de escolher uma profissão. Acho que tudo tem que ser bem debatido e discutido, né? E eu estou convidando ali, né, uma galera para poder participar dessa conversa, né? E eu acho que até a questão da pandemia fez com que essa ideia fosse concretizada mais rapidamente. Então, é uma ideia que eu tive, espero que dê certo, né? Que cada vez mais pessoas possam mostrar para todos a sua voz, né? O que ela pensa, quais são as suas ideias. Eu acho que isso é extremamente importante. Me lembrou também, enquanto você falava, num trecho de uma música do Marcelo Yuca, que o Rapa regravou, que ele diz que é só regar os lírios do gueto que o Beethoven negro vem para se mostrar, né? E é exatamente isso que você diz, né? É sobre dar valor, né? Dar espaço para que a sociedade marginalizada, no sentido da palavra mesmo, de estar de lado ali, né? Tanto no governo, na visão do Estado, para que elas também possam ter as mesmas oportunidades, né? E é lindo, mais uma vez falo, esse projeto é lindo por proporcionar isso para as pessoas. Eu agradeço, Henrique. E também, né, o que você faz é de grande ajuda para muitos jovens, né? Em relação a poder escutar os profissionais e ter uma ideia, né, ter um parâmetro maior para poder escolher qual caminho vai seguir, né? Isso falta muito. As próprias escolas hoje não incentivam de maneira conhecimento das profissões aos alunos, né? Os alunos normalmente saem da escola com pensamento, pensando que quer uma certa profissão, e durante a sua vida percebe que não é aquilo. Isso pode ocorrer, isso não tem problema, mas a escola poderia e deveria contribuir mais a essa decisão, né? Apresentar de fato as profissões, fazendo com que os alunos ouçam declarações sobre a experiência, ideias de trabalhar naquilo que você faz. Esse é um projeto que, com certeza, ajuda muito
as pessoas a tomarem essas decisões. E se Deus quiser, a gente vai para as escolas logo que essa loucura toda passar e fazer esse projeto se tornar muito mais impactante do que é hoje ainda. Bom, Lucas, queria entender um pouco melhor também da atuação do professor dentro da profissão ali. Então a gente já teve uma entrevista, se você está ouvindo aqui a gente agora, o primeiro episódio piloto desse podcast, foi com o professor Adrian Tobil. Engraçado que ele também é um professor de exatas, tem que falar com o professor de humanas também. Mas a maioria dos meus colegas e amigos aqui foram para exatas. Mas ele dizia sobre dar aula em várias escolas e tal. No caso, ele é professor de escola particular. E eu queria entender um pouco da sua rotina também, Lucas. Como é que funciona? Você é professor de escola particular hoje, né? E como é que é essa experiência aí? Como é que você se divide? Hoje você vive basicamente, a sua renda é basicamente como professor, né? Bom, eu, como tenho 26 anos e trabalhei só em 2 instituições, né? Trabalho só em 2 instituições. Uma, não digo que é trabalho, que é o IBREC. E trabalho numa instituição particular. Bom, a atuação do professor, na minha concepção, sempre é fazer com que o aluno tenha a opção de compreender o mundo de outras formas. E compreender melhor o mundo. Quando eu ensino algum conteúdo, eu estou dando uma ferramenta para o aluno para que ele possa, em situações que a vida lhe apresentar, utilizar essa ferramenta da maneira mais adequada. E poder interagir ali com a sociedade ou resolver problemas, aquela situação, da melhor maneira possível, né? E eu vejo que é uma coisa muito desafiante e eu me sinto muito feliz com esse desafio, porque sempre que você vai dar uma aula, a mesma aula que seja em outra sala, ou no próximo ano, na hora que você vai passar o mesmo conteúdo, você já tem a vontade de trabalhar de uma forma diferente, trazer novidades, né? Eu acho que isso é extremamente importante, né? Sempre o professor estar se atualizando, né? E mostrar para o aluno que ele tem outras opções para poder seguir aquele mesmo conteúdo, né? Então, sempre é uma rotina de sempre estar pesquisando, trazendo ali, hoje, né, alguns aplicativos, alguns sites que trabalham aquele conteúdo de maneira digital, o que é um pouco difícil na matéria de exatas, né, porque pela cobrança que o vestibular tem e pelo modelo de educação que nós temos no Brasil, né? As 2 disciplinas que eu leciono, matemática e física, eu amo, eu adoro, são, para mim, coisas interessantes, que eu me sinto feliz ao fazer um cálculo, a trabalhar uma situação, um problema, um desafio, um problema de lógica. Só que eu sei da realidade, né, que alguns conteúdos não são tão interessantes para outras pessoas, ou seja, para alguns alunos e alunas, né? E é um desafio sempre fazer com que o aluno se interesse de fato. Por isso que é importante sempre estar se atualizando e trazendo coisas novas. Só que nós temos um problema, né? Que o conteúdo que é passado no nosso ensino médio e no nosso ensino fundamental é um conteúdo muito, muito denso, conteúdo muito inchado, né? E pela cobrança que você sempre tem de estar preparando o aluno para o vestibular, eu acho que nós perdemos um pouco em relação ao aprendizado de fato, né? Um aprendizado significativo. Existem conteúdos que eu poderia trabalhar de uma maneira diferente, mais interessante, com outra perspectiva, com outro olhar, com outro tempo, só que isso às vezes não é possível, né? Na maioria das vezes não é possível, por conta do nosso sistema de educação, né? Eu cobro dos alunos, é claro, porque eu acredito e sei que eles são capazes. Mas eu concordo que seja um conteúdo muitas vezes desnecessário, porque tem situações que nós temos na nossa escola, né, a parte matemática, que nem na faculdade algumas pessoas utilizam, né, na faculdade exatas, e tudo isso por conta do vestibular, né? Então, eu sempre tento ser um professor que cobra, mas também compreende que cada um tem seu tempo, cada um tem um universo, cada um tem uma percepção de mundo,
mas que aquilo vai ser importante para o vestibular. E eu gostaria muito, né, que ocorresse, de fato, uma reforma na nossa educação para que a educação fosse mais significativa e o foco fosse o aprendizado, e não a universidade. Né? A universidade ela tem que se moldar em prol a estrutura escolar, e não ao contrário. Infelizmente, aqui no Brasil, nós temos isso. Né? As escolas são moldadas às universidades, ao preparo para o vestibular, e não ao contrário. Né? Então, é uma educação um pouco esquisita na minha percepção. Né? Eu gostaria de dar aulas muito diferentes. Né? Às vezes eu faço isso, mas por conta sempre do cronograma, da ideia que nós temos de educação, não é possível fazer isso sempre. E tem escolas hoje que são criadas para vestibular, né? Então é exatamente o que você está falando. Mesmo que seja importante ensinar sobre cidadania, sobre você falar sobre as relações interpessoais, as escolas hoje, tem escola que é criada especificamente para passar aluno em vestibular, né? É a doideira que você está falando aí, né? Fica meio sem sentido, né? Nós temos que preparar, entender que a educação é importante para que nós possamos ter uma sociedade cada vez melhor. Né? E não pensar na educação em relação a uma prova, e o vestibular não é um sistema 100% justo na minha concepção, mesmo com ações afirmativas, etc. Me parece o mais fácil, né, de você colocar ali e gerenciar uma série de pessoas, né? Sim, exatamente. A escola tem que ser uma coisa desafiadora, uma coisa inovadora, que vai atrair de fato o aluno. Né? E isso já pode ser feito, mas poderia ser feito de uma maneira muito mais significativa na vida do aluno se nós tivéssemos uma reforma. Não é deixar de trabalhar com conteúdos difíceis, não é isso. Pelo contrário, né? Mas enxugar um pouco, direcionar ali o conteúdo de uma maneira que o aluno vai trabalhar no seu cotidiano, que ele vai poder ter situações realmente que ele vai enxergar a disciplina, aquela ferramenta, para poder resolver um problema do dia a dia. Né? Agora, muitas coisas, né, não são ali realmente tão importantes para quem não vai seguir na área. Né? Então, essa é uma preocupação que eu tenho muito em relação ao ensino, que é isso, né? O ensino poderia ser uma maneira muito mais significativa na vida do aluno do que é hoje. Né? Infelizmente, não temos essa condição. E a gente falando um pouco de importância do ensino, a gente falando um pouco da sua origem, né, do ensino médio, e hoje o IBREC, ele forma vestibulandos ali, muito mais qualificados para os vestibulinhos, que é comum em São Paulo, não sei como funciona em outras cidades do Brasil, mas em São Paulo é muito comum escolas técnicas gratuitas e quase que ali de tempo integral, entre 1000 aspas, porque o aluno ele faz o ensino médio e ele faz o ensino técnico também, né? E nós dois viemos da mesma escola, né? Uma escola técnica também. E como é que você vê esse tipo de escola? Você acha que poderia ser mais difundido? Pelo menos aí eu vou falar por mim nesse caso, mas foi essencial na minha vida eu fiz escola pública a vida inteira, e ter o ensino médio numa escola técnica foi essencial, até para saber o que eu não queria, que eu escolhi todas as opções erradas que eu poderia fazer, eu fiz de cursos ali e não levei a sério tanto quanto deveria a escola. Mas foi incrível participar daquele ambiente e hoje eu vejo pessoas de grande valor ali que se formaram comigo. E como é que você enxerga a importância das escolas técnicas estaduais e gratuitas na qualificação da população menos afortunada também, né? Eu enxergo as escolas técnicas como as escolas mais preparadas da nossa cidade, né? Principalmente em relação às escolas públicas. O Camargo Aranha, até Camargo Aranha, qual nós estudamos, né, teve uma grande importância e significado na minha vida. Eu poderia, como aluno, ter aproveitado melhor o ensino médio, com certeza, mas o senso de responsabilidade, de autonomia que essa escola me deu não tem igual. Né? Eu sempre considero que as pessoas, os lugares mais impactantes da minha vida e que me formaram como
ser humano, das coisas boas que eu tenho, das coisas ruins são responsabilidade minha, mas as coisas boas que eu tenho, que eu segui, são responsabilidade da minha família, do IBREC e do Camargo Aranha. Sempre que eu posso, eu ajudo ou opino para que os alunos do IBREC eles prestem a ETEC Camargo Aranha. E fico muito feliz quando alguns estudam lá, alguns já se formaram, outros ainda estão lá. Isso é uma grande felicidade, porque eu sei da importância que aquela ETEC pode fazer com as pessoas, né, na vida das pessoas. E eu acho que é extremamente importante ter um ensino técnico nas escolas, né? Primeiro porque é uma ideia de indicação profissional ao aluno, né? Seja para ele seguir ou não, né? Mas o senso de responsabilidade e autonomia que uma ETEC dá, que uma escola técnica dá, é totalmente diferente das outras. Um aluno que sai de uma ETEC ou sai de uma escola estadual comum ou de um colégio particular que seja, ele não tem muita noção do mundo, não tem muita noção e responsabilidade em relação a como se portar em alguns ambientes do que um aluno da ETEC. Né, um aluno de escola técnica, que seja do Senai ou da ETEC, mas principalmente da ETEC. E eu acho que isso é muito importante, né? Porque, principalmente em relação, que nem você citou, dos alunos que vêm de periferia, de uma classe mais baixa, ou seja, em relação ao financeiro, porque lá ele começa a ter uma outra perspectiva de mundo, né, e uma ideia do curso profissional, né? Então, é uma coisa que impacta, que dá uma outra noção para ele de mundo, uma outra noção de como se portar num trabalho ou em um evento, de como se relacionar melhor com as pessoas, de como ser uma pessoa mais crítica, né? E hoje você pega muitas ETECs, a qual você vê que a nota do Enem daquelas ETECs é muito superior do que muitos colégios particulares, né? Então, vem sendo ali as ETECs com todos os problemas que existem por conta do investimento que é feito e como é administrado esse investimento, que está na mão do mesmo governo, né, do mesmo partido há 30 anos, ainda, na minha concepção, são as melhores escolas que nós temos aqui em São Paulo. E se tivessem investimento, não tenho dúvida que seriam as melhores, superando qualquer outra. Concordo. Porque a noção de mundo que ganha numa ETEC, em específico ali no Camargo Aranha, é totalmente diferente. Pode ser ainda uma escola bem sucateada, né, pelo governo, mas é bem melhor do que muitas que nós temos. E eu acho que é importante, sempre que possível, quem tiver a oportunidade, de estudar em uma ETEC. Fantástico. E que pena que o Brasil todo não pode desfrutar, né, desse tipo de ensino, né? Que em São Paulo é sinônimo de sucesso. Infelizmente, a gente não vê isso em muitos lugares do Brasil, né? E assim, Lucas, eu queria falar também sobre como é que é essa experiência de ser professor durante a pandemia, né? Então, enquanto a gente grava esse episódio, eu não poderia nem pensar em gravar presencialmente, porque eu não tenho nem perspectiva de quando vou começar a viajar e poder voltar em São Paulo, por exemplo. Então a gente está fazendo isso tudo remotamente. Como é que é o desafio do professor hoje para lecionar virtualmente? Então, o grande desafio, por exemplo, eu que sou professor de matemática, é a questão, né, de acompanhar o desenvolvimento de uma conta, de um raciocínio, de uma explicação do aluno, né? Então, nós temos que nos virar, né, ou nos reconstruir em relação aos aplicativos, aos sites, às ferramentas digitais que nós temos, né? Mas o grande desafio, principalmente no começo, foi trabalhar essa ideia de construção do raciocínio, de verificar o que o aluno escreveu, qual é a sua principal dúvida, né? Porque muitas vezes, quando você está em sala de aula, você basta olhar, né, o aluno, o seu olhar de dúvida, e você já sabe que você tem que ajudar ele, que você pode e deve orientá-lo, né? E
infelizmente, com todo esse acontecimento, se perdeu isso, né? Então, o contato é virtual, cada aluno ali está no universo, não está todo mundo no mesmo ambiente que a escola, onde a maior preocupação ali é o ensino. Agora, cada um está na sua casa, onde pode ter N situações, N pessoas, em diversas situações diferentes, onde você, na minha concepção, nem deve cobrar do aluno algumas atitudes, como, por exemplo, entregar um trabalho, uma atividade em um certo prazo, né? O prazo não deve ser curto, porque o aluno pode ter diversos problemas em relação a se ele compartilha o computador com o pai que está trabalhando, se ele teve queda na conexão da internet, se ele teve a dificuldade e não sabe expressar aquela dificuldade pelo chat ou pelo e-mail, que seja, ou ao mesmo ligando a câmera para poder falar, ligar o áudio. Muitos alunos acabam não querendo trabalhar com áudio porque, né, talvez não se sinta à vontade, né, e eu respeito e acho que realmente é um momento que ninguém escolheu, um momento diferente. Então, o principal desafio é esse, você estar mais conectado com o aluno, né, para você poder orientá-lo de melhor maneira. O que antes um olhar bastava, hoje nós temos que tentar sempre estar dialogando, mandando mensagens pelo e-mail ou na hora da aula, para poder tentar identificar as aulas, né, as dúvidas, né? E isso é complicado, né? Se torna mais distante. Mas conforme a pandemia foi passando, houve o processo de adaptação, houve a questão de trabalhar com mais aplicativos, de trabalhar de formas diferentes durante a aula, para poder ter ali um feedback melhor se o aluno compreendeu de fato o que nós estamos passando ou não, né? Mas vou te falar, é um grande desafio a cada momento, cada aula, eu vou aprendendo mais um pouco, né? Eu vou repensando como eu posso fazer com a outra turma, se eu posso trabalhar com um certo exercício, ou se aquele exercício trabalhando remotamente não vai ser adequado. Então, é sempre buscando novas soluções, tentando se atualizar para buscar novas alternativas de ensino, né? Mas é difícil. Foi um desafio, está sendo um desafio muito grande. Cara, fantástico feedback. Agora, imagino que por você, então, ficou claro para mim que presencial humilha o virtual. Agora, você vê, por exemplo, aqui no meu estado, ou melhor, no meu Distrito Federal, saiu uma resolução aqui obrigando o governo aqui da federação a que os alunos voltem já para as aulas na segunda-feira. Então, essa é uma notícia dessa sexta-feira, agora à tarde, saiu, e as escolas já são obrigadas a retomarem as aulas a partir de segunda-feira. Como é que é a tua posição sobre isso? Você que está nessa linha de frente, como é que é a tua posição sobre a volta às aulas antes da vacina? Bom, eu vejo da seguinte maneira, né? Eu sempre respeito os especialistas da área, somente se não for da minha área, né? Então, eu sempre procuro saber dos profissionais da saúde, etc., qual que é a melhor decisão, né? Se tiver realmente uma volta antes da vacina, como sabemos que alguns lugares já têm, eu acredito que as escolas têm que ter a responsabilidade de dar a opção ao aluno, se ele se sente seguro ou não. Isso, na verdade, não é o aluno, mas sim aos responsáveis. Aqueles alunos que têm alguma comorbidade ou a família possui algo do tipo e não pode, de fato, ter contato, ele deve ter a opção e um trabalho feito remotamente, continuar sendo dessa maneira, e a escola deve se preparar, né, em trabalhar com salas com menos alunos, vai ter que fazer um rodízio, ter todas as ferramentas para que haja o distanciamento e a segurança, a higienização e etc. do ambiente escolar. Algumas escolas, principalmente as particulares, se prepararam para isso, né? E
e vão trazer essa segurança. Agora, as escolas públicas, por exemplo, da cidade de São Paulo, não tem esse preparo, né? Uma escola que não tem nem papel higiênico, que muitas vezes não tem água, não tem giz, não tem limpeza, ventilador não funciona, sala com 40, 50 alunos, não tem condições, né? As escolas públicas não têm condições de ter esse retorno, porque não há segurança nenhuma. Isso impossível, né, que houvesse uma mudança tão drástica enquanto a estrutura das escolas públicas nesse tempo. Nós sabemos que não teve, né? Então, eu acho um risco muito grande. Mas eu acho que a escola que abrir tem que ter a consciência e o respaldo, né, de autoridades da saúde pública e ter o maior cuidado para que nada ocorra, né? Porque se ocorrer alguma fatalidade, eu acho que a responsabilidade da escola é muito grande, né? Você está possivelmente ocasionando ali um óbito, né, que seja de funcionário, professor, ou o que for, mesmo que aquela contaminação tenha ocorrido na escola, mas como vai saber? Perfeito, Lucas. Bom, e, cara, a gente entrando nesse assunto aí de educação e de maneira de lecionar, como é que a gente pode introduzir o pensamento crítico para essa galera aí das escolas? Como é que eu garanto que, mais do que entender Bhaskara, o meu aluno vai sair um cidadão ali da sala de aula? Como é que a gente consegue introduzir isso? Porque eu imagino que quem pense que quer ser professor, quer entrar para lecionar, quer uma licenciatura, no momento que ele está se formando, eu acho que isso já é introduzido também, né? De que o professor representa muito mais do que só o cara que vai te ensinar a fórmula de Bhaskara ali, ou divisão e subtração, enfim, que seja. Mas como é que você consegue colocar, se você pudesse dividir com as pessoas, como é que você faz isso? Como é que você incentiva um pensamento crítico para você não criar ali, não ajudar a criar adultos babacas aí, né, no mundo? Bom, principalmente na atuação durante as aulas de matemática e física, trabalho em uma instituição particular, e a questão da criticidade. Eu, como professor de exatas, tenho que trazer sempre a ciência como verdade. Ou seja, trabalhar os fatos, trabalhar a influência do momento histórico naquela descoberta científica ou naquele estudo científico, trazer sempre essa relação, né, do porquê aquele conteúdo específico de matemática, de física, começou a ser debatido, começou a ser socializado, a discussão sobre, por exemplo, gravitação, terra plana, ao trabalhar estatística, né, fazer com que o aluno compreenda como funciona, por exemplo, um gráfico, uma pesquisa, como identificar se aquela pesquisa pode ser confiável ou não, né? Por exemplo, o aluno pega um gráfico e ali tem uma certa estrutura, uma imagem, né, que pode ser distorcida ou não. Eu posso manipular a informação através de uma imagem gráfica. Mas se o aluno ele estiver preparado para poder buscar a fonte daquele gráfico, daquela pesquisa, ver qual foi o universo que foi pesquisado, né, o que aqueles números estão representando, em que ambiente aquela pesquisa foi feita, com qual classe social, aí o aluno pode acabar percebendo, bom, essa pesquisa parece que foi séria, foi feita de uma maneira ampla, com dados realmente respeitáveis, então é uma pesquisa que eu posso levar em consideração. Agora, ao ver um gráfico mal feito, com imagens distorcidas, desproporcionais quanto aos seus valores, uma pesquisa que foi feita em só uma região, com só uma classe social, aquela pesquisa não é uma pesquisa tão respeitável em relação ao que ela queria nos informar. Era uma pesquisa que pode ser manipulada. Então, trabalhar matemática e física não é só trabalhar com as contas, fórmulas e conceitos,
mas sim relacionar esses conceitos, essas fórmulas, a importância de poder aplicar aquele conteúdo com o momento histórico, com a atualidade. Tudo isso faz parte, né? E como profissional de exatas e professor de física e matemática, eu tenho que ter essa responsabilidade de saber. E como professor de exatas, você tem que ouvir que a Terra pode ser plana. Deve ser um soco no estômago, né, Lucas? Pelo amor de Deus, velho. E só que é uma coisa que eu sempre, quando trato desse assunto, né, eu tento levantar uma questão aos alunos e alunas, né? Bom, eu posso provar para eles tranquilamente que a Terra não é plana por experimentos, observações. Agora, eu pergunto para eles, vocês conseguem fazer isso? Se um terraplanista chegar para você e falar, a Terra é plana por isso, 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 você sabe desmentir ele? Aí sempre surge aquele silêncio. É importante também saber Fantástico. não é plana, né? Porque senão o que acontece? Você coloca até o seu julgamento, o seu saber em dúvida. Nossa, o terraplanista falou aquilo, só que eu nunca pensei assim. Será então que eu estou errado? Né? E nós não podemos ter dúvida da ciência, nós não podemos ter dúvida dos fatos, né? Só que para não ter dúvida, nós temos que buscar compreender. Entender. Força a todas essas ideias que, infelizmente, estão voltando à nossa sociedade, né? Essas ideias negacionistas, a questão da terra plana, das vacinas, né? Essa loucura em relação a pensar que a China vai dar uma vacina que vai fazer com que a gente, sei lá, vire um robô, coloque um chip na gente. As pessoas começam a ter essas ideias, né? Medir temperatura pela cabeça pode fazer com que a China tome contato ali do teu pensamento. Então tudo isso, né, não pode voltar a ter. Isso são pensamentos da Idade Média. As pessoas que têm esse pensamento, na minha concepção, são mais ignorantes do que a população da Idade Média. Porque na Idade Média não se tinha acesso à informação. A educação, os estudos, os livros eram coisas para os nobres. Uma parcela bem pequena da população. Então, a maioria ter um pensamento desse não teria problema, era normal da época. Né? Até os grandes pensadores que pensavam que a Terra era plana, era a teoria mais aceita na época, mas essa teoria, esse pensamento, é ultrapassado. Com o avanço da ciência. Não é uma questão de opinião, uma questão política. É um fato, né? Mas todos nós temos que ir aprendendo a entender, a desmentir esses fatos. Porque senão, com todas essas ideias, né? Antivacina, terra plana, vão ressurgindo na nossa sociedade, é uma coisa perigosa, né? O qual nós temos que sempre levar a ciência como bandeira, né? Nós não podemos retroagir há séculos atrás. Nós temos que manter nossas posições firmes, confiar nos profissionais especialistas, né? E não ficar ouvindo pessoas que nem têm base de nada para poder trabalhar com isso, né? Hoje você vê tantos youtubers falando de terra plana, antivacina, etc. E é uma coisa complicada, né? Parece que deixa de ouvir os especialistas para ouvir uma questão de opinião, né? E ciência não é opinião, é fato. Né? Você pode trazer uma nova teoria para a nossa sociedade, só que você tem que ter base de dados, experimentos, observações para trazer essa nova teoria. Senão essa teoria não é válida, né? E as teorias de terra plana já são teorias que foram superadas, né? Não podemos retroagir. E nós temos que também saber combater esses argumentos. E não dar ibope também a essa galera que vem trazendo essas ideias loucas, né? Porque na minha concepção, na maioria das vezes, não é só ignorância, mas também uma questão de maldade, né? De ter outras intenções quanto a isso. Só pode ser, né? Eu também só consigo ver, na verdade, esse único motivo é mau caratismo mesmo, não é possível. Sim. Nós temos que pensar que a Terra plana é uma teoria aceita
mas tinha também uma influência religiosa, né? E nós não podemos ficar cegos perante, eu tenho religião, respeito às religiões, mas eu não posso ficar cego perante a religião. Até porque a ciência não é contra a religião, né? A grande ideia dos grandes pensadores, dos grandes físicos, matemáticos, etc., é compreender a natureza, e muitos deles eram religiosos, né? Isaac Newton tinha um intuito de, através das ciências exatas, achar onde Deus estava escondido. Ele acreditava que, né, pelo menos algumas histórias contam, né, que ele acreditava que, a partir da matemática, da física, Deus deixou o caminho para poder encontrá-lo, né? Então, não existe um ódio à religião. Um cientista, ele pode ou não ser religioso, pode ser ateu ou não, mas não existe a ideia de querer desmentir, né, de destruir uma religião. Não tem nada a ver, né? E as pessoas não podem usar a religião ou outras intenções para poder destruir os fatos, né? É complicado essas discussões, né? E nós não podemos aceitar. É muito difícil você ver uma pessoa hoje em dia falar da Terra plana e um monte de gente concordar, um monte de gente assistir, dar ibope, né, e levar essa informação adiante. Com certeza. E agora eu queria entrar num assunto que ele foi bastante tema há um tempo atrás. Ele foi um assunto bem comentado por algumas polêmicas. E eu queria ouvir de um professor ali que tem opinião, um professor que tem uma segurança muito grande para dar a sua visão sobre as coisas. E eu queria falar um pouco sobre a escola sem partido. Faz sentido? Eu posso dizer, então, que política e educação são realmente como água e óleo? Elas não devem e nem se misturam? Na verdade, elas se misturam completamente, né? Existe a ideia, né, principalmente na minha concepção, da elite, da classe dominante, que abomina a ideia de discutir, de trazer o debate político para a sociedade, principalmente para os estudantes. E isso é uma coisa totalmente equivocada e maldosa, né? Porque a política faz parte do nosso dia a dia. A política, os nossos representantes definem o nosso futuro. Daqui a 10 anos, 20 anos, as posições deles, as definições, votos, projetos que eles estão fazendo vão definir o nosso futuro, o futuro dos nossos filhos, etc. Então, nós não podemos deixar de debater, trazer as questões políticas e históricas para a sala de aula. É importante isso. Para mim, é totalmente contraditório você pensar que na escola, que é um lugar de conhecimento, de debate, de você trazer ali atualidades para poder observar, comparar com momentos históricos, entender e compreender algumas atitudes, e você não poder fazer isso na escola, você vai fazer aonde, né? Então, temos sim que trazer a política para a sala de aula, né? E trazer política não é trazer o partido, não é falar para o aluno, você vai votar em tal, porque aquele é horrível, mas sim apresentar, né, na história os acontecimentos, apresentar o que significa alguns projetos que estão sendo discutidos, o que significa uma Constituição, como funciona a Constituição, qual que é a importância e como funciona a Previdência, a questão tributária. Tudo isso tem que ser trabalhado na escola, e não é. E essa ideia da escola sem partido já é um projeto de um partido, né? Daquele partido que não quer que a população seja crítica, daquele partido que não quer que a população saiba votar, que não quer que a população entenda quais são os projetos que ele está colocando em pauta, o que ele está votando. Porque, normalmente, esses projetos são para manter privilégios ou para beneficiar só uma classe. Então, quer dizer que os estudantes não podem aprender a debater política? Eu acho isso totalmente equivocado. Não estou falando, lógico, o professor, ele não pode falar, não, vou distribuir aqui a cartilha do PT, a cartilha do PSDB, a cartilha do PSL, do Patriotas. Ele não pode fazer isso, né? Mas não existe isso em sala de aula. Não existe isso.
E esse negócio do professor esconder a posição dele, hoje é quase impossível. Você pode, qualquer aluno pode entrar na rede social sendo amigo no Facebook, no Instagram, onde quer que seja, do professor, ou não, e ele vai descobrir o que o professor pensa. Ele não precisa ser amigo, não precisa seguir você para saber o que o professor está pensando. Então, hoje eles descobrem. É claro, o professor não pode ir lá também e começar a fazer propaganda política. Aí é outra coisa. Agora, discussões de acontecimentos históricos, de como funciona a nossa política, tem que ter sim, né? E não tem. Essas pessoas que trouxeram esse projeto são até meio loucas, porque elas estão indo contra uma coisa que eles acham que acontece. Não acontece, né? É claro que nenhum professor, nenhuma escola é perfeita, e você pode ter ali pontos fora da curva. Mas não funciona, o todo não funciona assim. Ninguém fica distribuindo camiseta, panfleto de um partido X ou partido Y, né? É importante debater a política, a situação atual. Senão, o aluno vai sair da escola sem saber como funciona o mundo político, sem saber qual a função dos seus representantes, e hoje sai mesmo sem saber qual é a função do vereador, de um presidente, de um deputado, o que cada um tem que fazer, quais são as pautas, o que cada um deve cuidar. Nós saímos da escola sem saber tudo isso. E se nós saíssemos da escola discutindo tudo isso, será que nós não teríamos ali uma sociedade bem melhor? Então, esse projeto ele quer piorar o que já tem, né? Já existe, sim, pela estrutura educacional que nós temos no Brasil, uma certa censura, né? Todos ali os temas que são discutidos também não são muitas vezes tão claros. Existe toda uma romantização na história do Brasil, né? Toda uma romantização quanto à exploração dos europeus, né? Só que sempre uma visão negativa sobre alguns pontos da história. E é uma coisa tendenciosa, né? Nós comemoramos, por exemplo, o descobrimento do Brasil, que foi um marco que foi de exploração. Praticamente todos os livros didáticos trazem a história do Brasil sempre pelo lado do europeu, como se o europeu fosse uma figura certa, uma figura do que é correto, e toda uma imagem diferente em relação à questão indígena, aos escravos, né? Todo o romance em relação à princesa Isabel, né? E não, de fato, toda a situação, a crítica que ocorreu naquele momento no Brasil, né? Que não foi uma bondade da princesa Isabel pela ter assinado a Lei Áurea, né? Ali era o mundo estava mudando e não ia se tornar mais, não é só aceitável, mas do lado financeiro manter a questão da escravidão, né? Então não houve bondade. E outras pessoas trazem toda a história, né? Todo o nosso sistema educacional já é bem estruturado para a gente ser tendente a um pensamento, né? A pensar para um lado da política. E não ao contrário. Ninguém sai da escola sabendo do manifesto comunista, como esse povo pensa, né? Militando. Eu tenho um posicionamento de esquerda, mas eu não saí da escola de esquerda, pelo contrário. Eu tinha pensamentos totalmente diferentes, as mesmas convicções do que é certo ou que é errado, mas pelo que eu aprendi em alguns momentos, que a minha vida, não só na escola, mas no contexto geral da minha vida, eu tinha uma concepção diferente do que é direita e esquerda. E depois, pesquisando, estudando, aí eu vim compreender melhor quais são as posições, o que significa as posições que eu concordo, né? Então, não existe essa alienação, como as pessoas falam, toda essa doutrinação. Senão, nós teríamos vários e vários comunistas. Imagina, em uma sala você pega pessoas que nem, na verdade, nem comunistas, mas que são de esquerda e direita, a direita é a maioria. No momento que você tem uma escola sem partido, na verdade, a escola sem partido é um partido já com uma ideologia, né?
que seria manter ali os alunos de uma forma castrada, né? Sem crítica, sem poder debater, sem poder repensar o que está observando naquele momento no Brasil. Isso não pode, isso é totalmente contrário ao sentido de se ter uma escola. A escola tem que fomentar todos os debates possíveis, né? Tem que fomentar a troca de ideias, as discussões. E não ao contrário, banir isso das escolas. Escola é lugar de debater isso, não um boteco, não uma festa. Lógico que nesse lugar você também pode ter, né? Mas a escola deveria ser o principal, que é a fonte de informação. Com certeza. Né? Aí falam, mas aí você não acha que se o professor for esquerdista ou for de direita, ele vai manipular a informação? Só se ele for mau caráter, né? Se ele tiver caráter, ele vai ensinar o que está ali no programa e trazer o pensamento dos alunos quanto a saber fazer uma análise histórica, levar em consideração vários processos e vários acontecimentos daquele momento, fazer a ligação entre aquilo. E isso um professor de direita, um professor de esquerda vai fazer, né? Então é uma questão realmente do cara ser um professor de verdade, né? E eu, pessoalmente, se um dia eu tivesse uma escola para trabalhar com história e geografia principalmente, eu teria sempre 2 professores para a mesma disciplina. Um professor que tem viés de esquerda e um professor que tem viés de direita. Porque aí, né, e os professores iam trabalhar o mesmo assunto. E você ia ver que não ia ter tanta diferença em relação à perspectiva histórica, mas você não ia ter esse debate, né? O aluno, ele ia aprender a mesma coisa na visão de 2 pessoas que nós sabemos que temos posicionamentos diferentes. Acho que isso seria o ideal. Muito bacana. Bom, Lucas, fantástico. A gente está chegando então na parte final da nossa entrevista. De antemão, agradeço demais aqui a sua presença, agradeço por tanto que você dividiu. E eu queria saber se você tem algum ídolo, se você tem algum mentor, alguém que seja interessante de quem está te ouvindo até aqui, conheça um pouco mais ali sobre quem te ajuda a entender um pouco mais sobre essas questões que a gente conversou. Bom, eu acho que é importante sempre nós termos referências, né? E uma coisa que eu acho muito ruim é que às vezes as pessoas acham que nossas referências são sempre 100% corretas, né? Que elas não podem ter falhas. E pelo contrário, todo mundo tem pontos positivos, pontos negativos, fazem coisas boas e coisas ruins, né? Então a gente não pensa assim sempre um herói, uma idolatria fanática, né? Mas pessoas que perante acontecimentos em suas vidas que influenciaram na minha, eu tenho ali como referência, né? Primeiro, minha família. Eu sempre penso que tudo de bom que eu tenho foi minha família que construiu, e algumas pessoas que realmente contribuíram, que também foram importantes, como, por exemplo, e com 100% de certeza, o professor Paulo e o professor Temes, que fundaram o cursinho, os meus amigos e amigas que estão comigo nessa caminhada, né? O Amarildo e o Purga, que principalmente sempre estiveram junto comigo fomentando a ideia de continuar com o cursinho, né? Outras pessoas também, não vou citar para também não acabar esquecendo de alguém, mas os 2 eu posso citar com toda certeza, ao lado de toda a minha família, do Temes e do Paulo, e um grande pensador, né, do Brasil, foi senador, é filósofo, sociólogo, antropólogo, que é o Darcy Ribeiro, né? O Darcy Ribeiro foi um brasileiro que realmente acreditava nesse país, né? Felizmente já faleceu, né? Mas acredita ainda que esse país vai dar muito certo, né? Que com educação, sem fome, né? Que ele sempre fazia questão de citar esse problema que já era um problema grave, hoje continua, depois de décadas. Era um brasileiro que ele realmente acreditava no próprio povo. Ele não depositava confiança em um grupo ou na elite, mas sim no próprio povo, que através da educação, através ali do debate de ideias, né, no investimento no povo, esse país vai virar, né, tenho certeza, a ser um lugar melhor para todos nós, né, onde todo mundo possa respeitar as diferenças, que todo mundo possa ter uma educação de qualidade, uma oportunidade de emprego,
que tenha o seu alimento e que o Estado, né, garanta isso a todos, e não só uma parcela da população, né? Então, Darcy Ribeiro é uma referência muito grande para mim, né? Uma pessoa que para mim, seria fundamental ter mais por aí, vários Darcy Ribeiros no nosso país, né? Que seja no convívio com todos nós, que seja representando nós no Senado, na presidência, no governo. É uma pessoa que faz muita falta na nossa política e para a sociedade como um todo, né? Então, ele é uma grande referência para mim. Maravilha. E se a gente pudesse dar alguma dica de leitura, algum curso, o que você poderia dividir com a galera aqui? Olha, para repensar muito o nosso país, repensar nossas atitudes, as nossas ideias, eu acho que são 2 livros que eu vou citar agora que são importantes, né? Um seria O Povo Brasileiro, do Darcy Ribeiro, e um outro seria A Revolução dos Bichos, né, do George Orwell, no qual, né, é importante, o segundo que eu citei, A Revolução dos Bichos, compreender o contexto da época, né? Porque muitas vezes nós lemos um livro e levamos nossa interpretação como o que o autor quis nos dar, mas não é. Acho que é sempre importante a gente ler também todas as informações, o contexto da época, do pensamento do autor, para compreender de fato o livro, né? Porque às vezes dizer uma coisa e dizer outra, mas são 2 livros que eu acho que são importantes para nós começarmos a mudar nossa concepção de mundo, compreender o nosso Brasil e também compreender a importância da participação política e social. Então, são 2 livros que eu acho que são importantes. Fantástico, fantástico. Clássicos aí, né? Maravilha. E assim, quem quer conhecer um pouco mais sobre os seus projetos, quer conhecer um pouco mais sobre o IBREC, mora ali em São Miguel, tá nas imediações, como que esse pessoal faz para saber mais desse teu projeto também, Lucas? Olha, o ideal é que entre em contato comigo ou com a Marildo, né? Pelo meu Facebook, Lucas Rafael, tanto Facebook como Instagram. A Marildo tem o nome dele que está no Facebook ou no Instagram, é Marildo França. E do Purga, que está como Felipe Gomes no Facebook, né? E Temos a página também. A gente deixa os links aqui pro pessoal também, tá? No podcast a gente já Tá. consegue colocar todos esses links lá para eles. Pode continuar, desculpa cortar. Beleza, tranquilo. Tem uma página do cursinho também, BREC. A página, infelizmente, não é tão utilizada, né? Mas muitos alunos e alunas entram em contato conosco por lá, né? Também tem o meu WhatsApp, que eu posso depois colocar também no link, né? Porque normalmente no cursinho nós não fazemos propaganda, sempre é boca a boca, né? A propaganda é boca a boca, sempre um indicando o outro, e as pessoas vão chegando ali no contato comigo, com a Marildo, com o Purga, pelo WhatsApp, né? Uhum. E tem o meu canal Fala aí Tio, né, também, no YouTube, e nós vamos trazendo aí algumas pessoas para poder debater, conversar e apresentar ideias e visões diferentes do nosso Brasil, né? Então, são os contatos ali que as pessoas podem conhecer ali um pouco mais do nosso projeto. Nós utilizamos uma escola pública para dar as aulas, né, uma parceria com uma escola pública, só que o cursinho não é, né, o IBREC não é da escola pública. Desde 2016 que nós temos essa parceria e utilizamos esse espaço, né, mas nós já utilizamos outros e outros. Mas o cursinho é da escola. Às vezes as pessoas confundem e vão até a secretaria da escola pedir inscrição no cursinho. Às vezes quem trabalha na semana nem tem conhecimento ou contato com a gente, né? Então é importante que entre em contato direto mesmo conosco pelas redes sociais, né? Ou quando nós voltarmos aí presencialmente depois da vacina, porque o IBREC só vai voltar depois da vacina de fato, aí procurar nós aos sábados no colégio estadual Dário de Queiroz, ali em São Miguel Paulista, né, perto da Marechal Tito. Seria ali também outro caminho.
Maravilha, Lucas. Quer deixar uma mensagem final aí para quem ouviu a gente até aqui, para quem curtiu ou não as nossas ideias aqui, mas que ficou até o final? O que você poderia deixar para essa galera? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer a você, Henrique, pela iniciativa. É um ótimo projeto. Já está tendo muito sucesso e vai ter muito mais. É muito importante que esse projeto chegue às escolas, como é o seu objetivo, né, de levar isso para as escolas, porque é uma coisa que faz muita falta e que vai fazer a diferença para muitos alunos e alunas, né? Então, acho que isso é extremamente importante. É extremamente importante. Fica até um convite que quando você começar a levar esse projeto às escolas, presencialmente, que você leve lá o IBREC, e nós vamos ficar muito felizes em recebê-lo. E o que eu gostaria de deixar de mensagem, primeiro uma reflexão que eu sempre faço, que é a questão do aprendizado, né? Eu acho que nós temos que ter uma concepção que o aprendizado é uma coisa contínua. Eu aprendo todos os dias e procuro aprender realmente todos os momentos, refletir sobre as experiências e observações que nós podemos fazer e passar, e ter a mente aberta para se desconstruir. Porque muitas coisas da nossa sociedade são preconceitos relacionados a outros momentos históricos, relacionados a outras percepções históricas que ainda estão presentes em nossa sociedade, até por conta do nosso sistema educacional, né? Então, eu acho que o aprendizado, né, o conhecimento, que nunca existe um limite para um conhecimento ideal, né, deve sempre ser o caminho para uma sociedade mais justa. A educação, investimento, desde a educação de base até o ensino superior, é o caminho para o Brasil alcançar seus objetivos. O próprio povo brasileiro é que um dia vai salvar e transformar esse país em um lugar mais rico, mas não rico que eu digo de questão a dinheiro, etc., mas rico, cada vez mais rico de cultura, que valorize de fato a sua cultura, né? Que valorize o seu povo, rico de saúde, rico de educação, né? Eu acho que nós, como sociedade, temos muito a evoluir, acreditando em nós mesmos e a quem está ao nosso lado, né? E não temos que ter medo de sonhar e ter medo de buscar esse sucesso, né? Nós temos que seguir adiante, mesmo que existam forças, elite, uma classe que quer manter privilégios. Nós temos que ter força de vontade e acreditar no futuro melhor, né? Não para derrubar, né, quem está lá, mas sim caminhar junto deles, fazer com que eles também caminhem ao nosso lado. Eu acho que isso que é importante. E principalmente a juventude, né, as grandes mudanças que nós tivemos na história do mundo, teve uma grande presença, uma grande força e um grande apoio da juventude. E os jovens têm que ter essa consciência de tomar o futuro em suas próprias mãos e seguir adiante. Porque só assim nós continuaremos no caminho certo, sempre acreditando no futuro melhor. Cara, perfeito. Maravilha. Te agradeço muito por participar aqui também. Foi, mais uma vez, muito rico, assim como te acompanhar no teu canal, acompanhar toda a tua trajetória aí também. É muito importante que a gente debata e traga esse tipo de coisa. E, com certeza, aceito o convite com muito prazer. Acredito que, então, uma das primeiras aí que a gente fizer em São Paulo, o Entrevistando Profissões ao vivo, com certeza vai ser no IBREC. Não tenha dúvidas disso. Te agradeço demais, então, pela presença e que você possa sempre voltar, sempre que quiser deixar um recado, conversar, quiser indicar, fique à vontade para sempre voltar aqui no Entrevistando Profissões, tá? Eu que agradeço o convite, um grande abraço a todos e a todas aí que nos acompanharam e sucesso. Estamos no caminho da vitória. Vamos nessa.